Olá! Para quem está começando a programar em Python, às vezes aparecem uns resultados que parecem até quebrar as leis da matemática. Hoje a gente vai desvendar um desses grandes mistérios. Pois é, vamos direto ao ponto. A pergunta parece até pegadinha, né? Mas a resposta mostra uma coisa fundamental sobre como os computadores pensam. Que história é essa de que uma conta tão básica como 5 mais 3 pode dar um resultado maluco como 53? Então, olha só o código que causa o problema. Olhando assim de cara, parece que está tudo certo, né? A primeira linha pede um número, a segunda pede outro, depois a gente soma os dois e mostra o resultado. Só que é exatamente esse código que, quando recebe 5 e 3, devolve 53. Bora investigar isso aí? Para a gente entender o que está rolando, a gente vai ter que bancar o detetive e analisar como o Python interpreta os nossos comandos. O lance todo não é um erro de matemática, não. É um erro de comunicação com o computador. E aqui, ó, tá a pista principal. O sinal de mais, o plus, tem tipo uma vida dupla. Quando ele encontra números, ele soma, faz a conta de adição. Mas quando ele encontra texto, ele não soma, ele junta um texto no outro. O nome técnico para isso é concatenar. E aí que está o pulo do gato. O Python não estava vendo os números 5 e 3. Ele estava vendo os textos 5 e 3. E a grande culpada dessa confusão toda? A função input. É que, por padrão, tudo, absolutamente tudo que a gente digita e que o input pega, vira uma string, vira texto. Para a função input, tanto faz se a pessoa digitou banana ou o número 5. Para ela, é tudo texto, é só um monte de caracteres junto. E isso leva a gente para um dos conceitos mais importantes mesmo da programação, os tipos de dados. Para o Python fazer qualquer operação, ele precisa saber com que tipo de material ele está trabalhando, sabe? Toda linguagem de programação tem seus tipos básicos, né? No Python, os 4 principais são o int para números inteiros, o float para números quebrados com vírgula, o bool para verdadeiro ou falso e, claro, o str para strings, que é o nosso texto. O nosso problema lá do começo aconteceu exatamente por isso. A gente estava tentando somar 2 strings. Isso aqui, olha, mostra perfeitamente como o Python é específico, como ele é detalhista. Para a gente, no dia a dia, 7 e 7.0 é a mesma coisa, certo? Mas para o computador, não, são coisas completamente diferentes. E essa precisão toda, essa chatice dele, é o que evita um monte de erro lá na frente. Mas, por outro lado, exige que a gente seja bem claro no que a gente está pedindo. Ok, então, agora que a gente já entendeu o diagnóstico, a solução fica bem mais fácil. O que a gente precisa fazer é simples: avisar o Python. O Python, isso que está chegando não é texto, é um número. Só para recapitular, o problema está aqui, ó. A função input sempre entrega o valor como texto. Para arrumar, a gente tem que interceptar essa entrega e fazer uma conversão no meio do caminho. E a ferramenta para fazer isso tem nome. É a conversão de tipo, ou, como se fala em inglês, typecasting. A função int, por exemplo, faz exatamente isso. Ela pega um valor tipo a string 5 e transforma no número inteiro 5. É exatamente o que a gente estava precisando. E a solução, olha, é bem mais simples do que parece. A gente basicamente abraça a função input com a função int. Dessa forma, o Python primeiro executa o que está dentro, o input, pega o texto que a pessoa digitou e aí, antes de guardar na variável, ele converte para um número inteiro. E pronto. Com essa mudancinha de nada, a mágica acontece. Agora sim, o sinal de mais vai olhar e ver 2 números inteiros. E aí, claro, ele faz a soma que a gente queria desde o começo. Problema resolvido. Simples assim. E já que a gente está nesse embalo de arrumar e melhorar o código, que tal a gente ver um jeito mais profissional, mais moderno, de mostrar os resultados na tela? Olha, usar vírgula lá no print funciona? Claro que funciona. Mas quando a gente começa a ter muitas variáveis, a coisa fica meio bagunçada. O jeito mais moderno, o padrão do Python 3, é usar o método .format. Funciona assim: a gente cria uns espaços reservados, umas máscaras, com essas chaves, e depois a gente avisa para o .format quais variáveis vão entrar em cada um desses espaços. A grande sacada do .formatting aparece mesmo quando a gente tem várias variáveis. Pensa só, é muito mais fácil ler a soma de F e E é ele e entender a frase do que ficar olhando uma fila de vírgulas e variáveis soltas. O código fica mais limpo, mais fácil de entender e bem mais poderoso, na verdade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Entender sobre tipos de dados é quase como ganhar um superpoder para encontrar bugs. Sabe aqueles erros que deixam quem está começando maluco?
Muitos deles, tipo esse que a gente viu, simplesmente somem quando a gente começa a pensar não só no valor que está na variável, mas também no tipo dela. Que outros problemas será que podem acontecer se a gente misturar os tipos errados? A resposta para essa pergunta, com certeza, é o próximo passo para evoluir na programação.